Meus caros amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco, que todos possamos receber nessa hora o amparo, a assistência, a proteção divina que a gente necessita, para que a gente compreenda, entenda os nossos estudos dessa tarde com o melhor proveito possível. Meus caros amigos, hoje, conforme a nossa programação, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Paulo Estevão, agora no 4º capítulo da 2ª parte, que tem por título Primeiros Labores Apostólicos, ou Primeiros Trabalhos Apostólicos. Esse capítulo, meus irmãos, tal como acontece nos demais, nós sempre sentimos uma certa dificuldade em resumi-lo, em abordá-lo todo, considerando a escassez de tempo de que a gente dispõe. Tantas e tantas passagens, diálogos muito bonitos, muito significativos, que também estão contidos aqui nesse capítulo. Seria necessário que a gente os lesse na sua íntegra ou citasse na íntegra, só que o tempo não vai nos permitir. Daí sempre a lembrança nossa, a insistência nossa de que os irmãos procurem ler a obra em seu original, em sua integralidade, porque o aproveitamento, o aprendizado será muito maior. A gente tem como marcar os principais textos, as principais falas, ou seja, o aprendizado, o proveito acaba sendo muito maior. Entretanto, devido à nossa limitação de tempo, nós vamos aqui, portanto, fazer um esforço de resumo e de comentário dos principais pontos. Destacando, meus irmãos, que talvez seja um dos maiores capítulos do livro, tem mais de 50 páginas. E, portanto, esse esforço de resumo é dotado de um grau um pouco maior de dificuldade, mas que nós vamos aqui fazer com o auxílio dos nossos bondosos amigos e benfeitores, que a gente sempre pede o apoio, a inspiração e a ajuda direta para que tenha êxito, tenha o devido proveito os nossos vídeos, os nossos estudos. Nós vamos, portanto, meus amigos, começar com a nossa prece, iniciar os nossos estudos, rogando a Deus e a nosso Senhor Jesus o amparo e a proteção que nós precisamos. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores, elevamos o pensamento ao Senhor Mestre nessa hora, agradecendo-lhe a oportunidade do estudo e do aprendizado do Evangelho que nos é dado. Rogamos ao Senhor, querido amigo, o vosso amparo, a vossa assistência direta, no sentido de extrairmos a essência das lições, seus principais pontos, de maneira que ela nos seja proveitosa a todos. Rogamos ainda ao Senhor, Mestre amado, que nos traga as bênçãos de que necessitamos, física e espiritualmente, trazendo-nos a todos bênçãos de saúde, de forças, de paz, a inspiração superior diante das dificuldades e dos problemas que vivemos, de maneira, Mestre, a resolvermos conforme as diretrizes, o roteiro, a orientação que o Evangelho nos concede. Que a bondade divina abençoe muito o nosso querido solar, todos os trabalhadores e frequentadores, encarnados e desencarnados, da nossa bendita casa espírita cristã, e que possamos, Mestre, assim que possível, estarmos novamente, fisicamente, em nossa querida casa de oração, estudo e trabalho, convivendo, aprendendo, desenvolvendo, Mestre, as habilidades, as virtudes cristãs que necessitamos. Que a vossa paz e o vosso amor sejam sempre conosco. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, agradecemos ao alto e damos por iniciados os singelos estudos dessa tarde, na santa paz do Senhor. Que assim seja. Meus amigos, começando aqui, portanto, a análise, o comentário dessa nossa obra,
nós temos vários pontos que a gente gostaria de destacar sobre a visão do capítulo como um todo, para que depois a gente vá aqui na sequência dos fatos destacando os pontos que nos chamam a atenção. Inicialmente, meus irmãos, nós vamos ver que esse capítulo encontra referências bíblicas no livro de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 11, versículo 25, até o final do capítulo 14. Ou seja, nós vamos pegar de Atos 11, 25 até o final do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. E nele, meus irmãos, existe a narrativa dessas viagens mencionadas aqui por Emmanuel, só que, tal como a gente tem observado no decorrer do estudo desse livro, dessa obra, a narrativa presente em Atos dos Apóstolos é muitíssimo mais resumida e pobre em seu conteúdo, em suas instruções, do que Emmanuel nos traz no livro. Entretanto, a leitura do texto bíblico tem a sua importância, porque há, por exemplo, a citação e há menções feitas no texto bíblico, nas quais Emmanuel, por exemplo, uma delas sobre a prisão que Pedro sofre em Jerusalém e a sua posterior soltura, os detalhes, por exemplo, da prisão, a visita dos anjos, dos espíritos superiores que foram lá libertar Pedro da prisão, no livro de Atos desenvolve, conta um pouco mais a respeito disso, inclusive sobre a chegada de Pedro livre à casa de Maria Marcos e a repercussão que isso teve na comunidade cristã em Jerusalém, que, como não é o objeto da análise de Emmanuel no Paulo Estevam, acaba que aqui não tece maiores detalhes a respeito. Então, a gente menciona isso para mostrar como que é interessante a gente fazer a leitura conjugada. A gente busca a referência bíblica, lê, tenta, se esforça ali em compreender, em tomar conhecimento e junto dele a leitura do Paulo Estevam, tá? Bom, feita essa referência bíblica, o que nós vamos ver aqui, meus irmãos, de maneira geral? Nós vamos ver que esse capítulo vai narrar para a gente os fatos que precederam, bem como todos os principais fatos ocorridos, as principais situações ocorridas na primeira viagem missionária de Paulo, que teve cerca de 4 anos de duração. Essa cronologia a gente não observa claramente na leitura do capítulo, mas comparando com datas citadas em capítulos anteriores e posteriores, a gente vai chegando a essas conclusões. Então, nós temos aqui mais ou menos 4 anos narrados nesse capítulo, tanto de fatos e situações que precedem a viagem, como fatos marcantes da passagem de Paulo, de Barnabé, e de João Marcos, depois somente Paulo e Barnabé, pelas cidades que eles foram divulgando, ensinando o Evangelho. Bom, meus irmãos, qual que é o local onde ocorrem os fatos narrados aqui? Nós vamos observar que a gente poderia falar o seguinte, de forma resumida, considerando a nossa geografia atual, as divisões políticas atuais, os fatos narrados nesse capítulo vão todos se desenvolver na atual Turquia. Tanto no ponto de partida da viagem missionária, que é a antiga Antioquia da Síria, que atualmente é uma cidade turca chamada Antáquia, como as cidades onde eles vão posteriormente, com exceção da ilha de Chipre, que politicamente existe uma autonomia lá, não é toda ela, ou somente uma parte ali que é reivindicada pela Turquia, mas as demais cidades, tirando a ilha de Chipre, estão no atual território turco, em regiões que à época eram chamadas de Panfilha, Pisídia e Licaônia, mas atualmente na atual Turquia. Bom, meus amigos, o que nós vamos ver aqui
de maneira geral, depois de ler todo o capítulo e refletir nele como um todo, nós vamos ver uma grande transformação ocorrida com Saulo. Transformação essa que não se resume à mudança da grafia do seu nome, porque é nesse capítulo que ele passa a assinar a romana, ou seja, ele mantém o seu nome, mas muda a letra inicial, que era como seu nome era grafado ou pronunciado no romano. Em vez de ser Saulo, a grafia original e a pronúncia original em seu idioma, em sua nacionalidade, em Tarso, como descendência israelita, ele então passa a escrever e a pronunciar Paulo, depois de um fato marcante, que nós vamos aqui relembrar os irmãos que já puderam ler ou reler esse capítulo. A transformação de Paulo não se limita à mudança ocorrida em seu nome. A transformação de Paulo que nós vamos observar aqui, meus irmãos, é que ele sai de um quadro no qual ele se trabalhava intimamente, especialmente durante o tempo que ele ficou em Tarso, onde ele trabalhou muito a humildade, a virtude da humildade, aprendendo a esquecer-se, lembrando-se sempre do roteiro deixado por Abigail e Estevão para ele: ama, trabalha, espera e perdoa. Ele exercitava esses 4 pontos da conduta cristã que lhe marcariam a existência. Procurava amar os que lhe procuravam, perdoava os que lhe ofendiam, trabalhava muito e durante o trabalho ali ele desenvolveu o seu ofício, aprendeu técnicas novas, tornou-se ali habilidoso como tecelão e além disso ele esperava que Jesus lhe mandasse oportunidades de trabalho, de viver o Evangelho, de exemplificar o Evangelho. Tanto é que isso, de fato, iria acontecer. Então, nós vamos ver ele saindo desse trabalho pessoal, desse autoaprimoramento, que ele efetuava praticamente no anonimato nos arredores de Tarso, e ele então vai de uma grande dificuldade, até mesmo de divulgar, de expor, de defender o Evangelho, ele vai se agigantando ao longo aqui do capítulo, dos fatos, daquilo que vai acontecendo com ele, com Barnabé, ao ponto dele passar a manifestar-se brilhantemente em torno do Evangelho, com toda... não só com a inteligência que ele carregava com ele, como um dote dele, como também com muita emoção, com muito sentimento, sentindo e vibrando Jesus como, de fato, o Messias prometido, demonstrando todo o amor, toda a compreensão que ele tinha do Evangelho e mesmo do Mestre Divino. E isso, meus irmãos, vai ter um efeito multiplicador com aquelas pessoas com quem eles vão se encontrar, com quem eles vão se deparar daqui por diante. E além disso, Paulo passa também a manifestar elevados dons mediúnicos, entre eles o dom da cura. Então, aquilo como sendo um instrumento da divulgação do Evangelho, passa também a marcar a conduta de Paulo e em diversas oportunidades ele vai ser instrumento de cura, de alívio para os enfermos, tudo isso com o propósito do entendimento, da divulgação e de se chamar a atenção para a cura verdadeira, que é o entendimento e a assimilação do Evangelho de Jesus. Nesse capítulo mesmo tem uma hora que ele fala, olha, enfermos sempre existiram na terra e sempre vão ter. Entretanto, o que nos adianta curar os corpos se a alma continua enferma? A gente precisa levar o verdadeiro remédio, a verdadeira cura, que é o entendimento do Evangelho do Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos ver esse crescimento de Paulo enquanto apóstolo, enquanto missionário do Cristo, justificando e compreendendo a escolha de Jesus por ele, com todo o trabalho que ele tinha pela frente, considerando que o Mestre via nele as potencialidades que ele trazia,
os dotes da alma que ele trazia e que agora vão estar integralmente dedicados e potencializados na defesa e na divulgação do Evangelho. Nós vamos ver, meus irmãos, aqui que a gente inicia o capítulo com Emmanuel mostrando a postura e a vida de Saulo em Tarso, ou seja, o exercício, o treinamento da humildade. Lá ele era tido como um louco pacífico, como um desertor do farisaísmo. Seu pai já não morava mais em Tarso, né? Havia se mudado lá para uma das fazendas, das casas que ele tinha na beira do rio Eufrates, na época, e, portanto, não mais estava ali em sua volta, né? Próximo dele na cidade de Tarso. Então todo mundo tinha nele até uma certa compaixão, até uma certa dó, de ver como que ele abandonou uma vida de Fausto, uma vida de privilégios, uma vida de prestígio público, por uma vida de esquecimento, uma vida simples como tecelão. E, portanto, até mesmo movidos por essa compaixão, não faltava serviço para ele. Então ele sempre estava ali trabalhando e conversava do Evangelho com aqueles que lhe visitavam, que o abordavam lá em sua tenda, montada ali nos arredores da cidade de Tarso. E aí, meus irmãos, nós vamos observar o seguinte. Logo em seguida, Emmanuel começa a descrever para a gente que havia na cidade de Antioquia, que era uma das 3 grandes cidades da época. Para os irmãos terem ideia, ela era uma cidade tão grande quanto Alexandria ou mesmo Roma. Havia ali mais de 500 mil habitantes, segundo estimativas, na época, sendo que era uma cidade que se comparava muito a Corinto, lá na Grécia, descrita para a gente no início aqui da obra Paulo Estevão, porque uma cidade rica, muito próspera, havia ali, de certa forma, até uma classe média numerosa, composta de soldados, operários, artesãos, tecelãos, etc. Mas também, como havia muitas pessoas ricas e era uma cidade também cosmopolita, ou seja, com pessoas de origens diversas, havia ali também um clima muito grande de devassidão. Ou seja, os costumes, a moral naquela cidade, naquela época, deixavam muitíssimo a desejar. E, portanto, nesse ambiente de devassidão e de falência moral, encontrava o Evangelho um campo fértil para desenvolver-se. Porque em meio às misérias das pessoas, às falências morais de toda ordem, o Evangelho vinha como consolo, vinha como remédio, vinha como um roteiro de reconstrução de vida. Tanto é, meus irmãos, que ali a igreja cristã fundada por inspiração de Pedro, num pedido que ele fez pessoalmente a Barnabé, era uma igreja que destacava-se à época por guardar consigo o cristianismo primitivo, na qual conviviam judeus e gentios, pessoas de todas as origens sem distinção, onde havia uma solidariedade, uma fraternidade verdadeiras, e daí, devido a esse clima, devido à divulgação do Evangelho em sua pureza, sem as influências nocivas do judaísmo, ali, portanto, a igreja passou a desenvolver-se, bem como os cristãos que ali frequentavam, inclusive no aspecto mediúnico. E haviam ali fenômenos mediúnicos maravilhosos. Entre eles, Emmanuel cita, por exemplo, os fenômenos de vozes diretas, que é quando os espíritos vêm e se manifestam em alto e bom som, sem o intermédio, por exemplo, de um médium psicofônico. Então, vez ou outra, essas vozes dos espíritos superiores eram ouvidas, orientando, guiando e auxiliando os trabalhos dos cristãos daquela cidade, daquela igreja de Antioquia. Quando, portanto, meus irmãos, Barnabé, à frente daqueles trabalhos, foi percebendo que, embora a igreja tivesse recursos, não lhe faltasse ali doações para assistência aos necessitados, para o erguimento da casa, faltavam pessoas que compreendessem e que divulgassem o Evangelho. E aí, Pedro então se lembra de Saulo e comenta com Barnabé que o procurasse, que o convidasse para
trabalhar consigo lá em Antioquia. E quando o Barnabé chega, procura e acha Saulo lá nos arredores de Tarso, ele faz o convite, o que foi para Saulo um motivo de muita alegria. E naquela situação, meus irmãos, Saulo só fez um pedido destinado ali só colocou uma condição para que ele saísse ali de Tarso e fosse junto de Barnabé, morar em Antioquia, cooperar na igreja, ficar ali, né, mudar ali o seu pouso, a sua morada e mudar-se em definitivo para Antioquia. Ele só pediu uma coisa, que era prosseguir no seu ofício. Ele queria continuar trabalhando como tecelão. E falava claramente, de maneira a não ser pesado aos seus confrades de Antioquia. Ou seja, ele virou para Barnabé e comentou com Barnabé o seguinte: olha, eu vou, só tem uma condição, eu quero continuar trabalhando. Vocês não me impeçam de trabalhar, porque não me convém ser pesado a ninguém. Eu preciso me manter, né? Ou seja, ele ganharia dali para frente o necessário para viver, tornando-se um modelo no seio da nova igreja. Portanto, qual que era a postura de Saulo? Ele, embora se dedicasse ali aos trabalhos da igreja intensivamente, ele não abria mão do ganha-pão, de ganhar o pão com o suor do rosto, afastando, por exemplo, qualquer ideia de um sacerdócio remunerado da parte dele. Assim faziam os apóstolos galileus. Pedro se mantinha, Filipe se mantinha com seu trabalho, João se mantinha com seu trabalho, e, portanto, não seria ele que viveria, né, de donativos ou exclusivamente para o ofício religioso. Pelo contrário, essa condição foi colocada por ele, atendida por Barnabé, e, portanto, ele se muda, em definitivo, para Antioquia, de onde ele passaria a viver e desenvolver-se no cristianismo. E aí, meus irmãos, surge a surpresa por parte de Barnabé, bem como também por parte de muitos que frequentavam a igreja. Porque Saulo era conhecido à época como, inicialmente, pelo seu passado farisaico, pela habilidade em lidar com as palavras, pelo conhecimento que tinha da lei antiga, pelo conhecimento que já tinha do Evangelho. Entretanto, nas primeiras oportunidades que ele teve de falar na igreja de Antioquia, qual que foi a experiência e observação de todos? Uma enorme dificuldade de Saulo. Dificuldade essa, meus irmãos, que chegava ao ponto dele não conseguir concatenar as palavras. Dele, às vezes, chorar de vergonha diante do público. Ou seja, ele não conseguia articular o seu discurso, articular suas palavras, a sua pregação, e, portanto, naturalmente, por iniciativa dele, bem como também quando Barnabé e os demais membros ali da igreja foram percebendo as dificuldades que ele tinha, o afastaram desse trabalho de divulgação, de maneira que ele ficou no trabalho de assistência aos necessitados, bem como também, como a sua tenda de tecelão era ali nas proximidades da igreja, ele sempre que possível, durante o exercício do trabalho, conversava em torno do Evangelho. As pessoas às vezes vinham, chegavam próximo dele para ver ali uma coisa de serviço, de trabalho. Ele não perdia as oportunidades, especialmente os mais necessitados, que tinham nele uma palavra amiga, um acolhimento carinhoso, e que com eles Saulo conversava num diálogo coloquial, num diálogo aberto, sem ali a pressão de um público o assistindo, o acompanhando, e aquilo ali dava a ele uma satisfação muito grande, né? E ali também não lhe faltava trabalho. O tempo foi passando, meus amigos, e aí Emmanuel registra para a gente que certa feita foi recebida uma visita de um personagem que teria uma importância pontual aqui nesse capítulo, bem como também na história do cristianismo, e que não volta a aparecer nas narrativas desse capítulo, mas que mais adiante será um grande companheiro de Paulo
nos trabalhos que ele desempenha e que ele tinha por desempenhar. É a figura de Lucas, que chega vindo, né, ele na qualidade de um médico, que exercia o ofício de médico, vinha da Grécia e com grande, assim, ouviu falar da igreja e chegou com muita sede de conhecimento. E ele, então, rapidamente se aproxima de Saulo, conversa, aprende muito com ele, forma ali uma amizade com ele, uma amizade inicial e que se desenvolveria e se fortaleceria no futuro de forma intensa. E da assimilação de Lucas, que foi muito rápido, ou seja, com pouco tempo que ele ali ficou, ele sentiu, compreendeu o Evangelho e o acolheu com todo amor, com todo carinho, inclusive, meus irmãos, ao ponto dele deixar uma sugestão que ficaria para a posteridade do cristianismo. Porque até então todos os cristãos eram conhecidos como viajantes, os viandantes, os peregrinos, os irmãos do caminho, ou seja, não tinha um substantivo, um adjetivo que definisse os seguidores de Jesus. Foi quando então Lucas deu a sugestão de tratar a todos como sendo cristãos. E daquela sugestão de Lucas veio o que nos define na nossa atualidade e que foi prontamente acolhido também pelos cristãos ali de Antioquia e das demais comunidades cristãs que já existiam. Então, é nesse capítulo que a gente vê surgir também a definição de cristianismo, de cristãos como seguidores das ideias do Evangelho de Jesus, por sugestão de Lucas, que havia praticamente iniciados no Evangelho de Jesus. Tomava ali os seus primeiros conhecimentos, tomava as primeiras noções do Evangelho. Na sequência, meus irmãos, nós vamos ver um fato que iria definir o propósito da vida de Saulo, que foi o seguinte: um dos membros da igreja de Antioquia, de nome Ágabo, ele, assim, por intermédio mediúnico, previu muitas dores e dificuldades que recairiam na cidade de Jerusalém e especialmente sobre a comunidade cristã que tinha Pedro à sua frente. Ou seja, por intermédio de inspiração superior, inclusive Emmanuel aqui traz que era a inspiração que vinha do Espírito Santo, ele prevê e com detalhes o que aconteceria em Jerusalém, em seus arredores e com os cristãos de lá. Inclusive, nesse ponto, meus irmãos, nós chamamos a atenção porque aqui consta qual a definição de Emmanuel sobre Espírito Santo. Emmanuel fala claramente, conforme uma nota de pé de página constante aqui, que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, quando a gente estiver procurando uma definição de Espírito Santo por Emmanuel, Espírito Santo que é tido em outras escolas cristãs de fé como sendo uma das expressões de Deus e de Jesus, né, naquilo que constitui a Santíssima Trindade, aqui Emmanuel define o conceito de Espírito Santo, ou seja, uma legião de espíritos elevados que coopera com Jesus na evolução humana na Terra. Também definida na nossa atualidade espírita como a falange do Espírito de verdade. Ou seja, são os auxiliares diretos do Cristo que cooperavam, que trabalhavam em certo número lá na igreja de Antioquia, na atual Turquia, na antiga ali proximidade da Síria, né? Então, dentro dessa inspiração superior, eles enviam um mensageiro até Jerusalém, comenta com Pedro o que foi visto e sentido por eles em Antioquia. Tanto é que passam alguns dias
Tiago Maior, que era irmão de João e, portanto, o outro filho de Zebedeu, vem da Galiléia até Jerusalém, pregando o evangelho com muita franqueza, sem contemporização com o judaísmo, e o que Herodes faz? Prende e o mata. Então, é nesse capítulo que a gente tem, por exemplo, a morte de Tiago Maior. Na sequência, como Pedro foi até as autoridades, pediu o corpo, né, o corpo de Tiago Maior, para que ele fosse sepultado ali junto da igreja, eles prendem Pedro. E, ao prenderem Pedro, certamente o que aguardava Pedro ali podia ser até mesmo a morte. Há, portanto, uma manifestação mediúnica de grande relevo, porque espíritos superiores se materializam na prisão onde Pedro estava e o libertam da prisão. Adormecem os guardas, abrem as portas e fazem com que Pedro fuja até a casa de Maria Marcos, irmã de Barnabé, que era, na época, um núcleo cristão, haja vista a vigilância que havia sobre a casa do caminho, e ali então vem uma grande surpresa, uma grande alegria na comunidade cristã, em mais uma demonstração da bondade e do amor de Jesus na vida de todos. E, portanto, meus irmãos, Pedro narra tudo aquilo a Barnabé, a Saulo, aos cristãos de Antioquia, e é quando então eles recolhem ajudas, donativos em Antioquia para levar até Jerusalém, mesmo porque havia lá muita fome, muita dificuldade. E aí o que acontece? Chegando lá, Pedro havia fugido para Jope, para que ele não fosse novamente procurado, preso, açoitado ou mesmo morto pelos judeus. Estava exilado em Jope, né, a cidade portuária lá na Palestina, e Tiago menor, ou Tiago filho de Alfeu, estava na chefia provisória da igreja cristã do caminho, da casa do caminho. E aí, meus irmãos, ele que já era muito ligado ao farisaísmo e que por isso, de certa forma, os judeus não fechavam a casa do caminho, intensificou os ritos, o culto à lei antiga e aos profetas naquela que foi a primeira igreja cristã do mundo. E aquilo ali provocou uma surpresa e um desgosto muito grande em Barnabé e mais ainda em Saulo. E foi daí que ele percebeu o propósito de vida que ele tinha. Por quê? Pelo andar dos fatos e pelo trabalho das trevas até então, do anticristo até então, o que aconteceria se o cristianismo ficasse limitado ali em Jerusalém, na Galiléia, ou mesmo em Antioquia, ou seja, nos núcleos que estavam próximos a outros núcleos onde havia o farisaísmo, onde havia judeus? O cristianismo estava ameaçado em sua própria existência. Inicialmente seria deturpado, haveria ali um culto cada vez maior e uma vigilância cada vez maior aos rituais farisaicos, aos rituais judeus, de maneira que ele seria transformado, deturpado em sua pureza, transfigurado e, portanto, daí deixaria de existir. E é nesse ponto, por exemplo, que a gente vê a surpresa de Saulo quando observa tudo aquilo, e ele, portanto, dizia a Barnabé, desapontado depois de observar como que era o trabalho dos cristãos ali na casa do caminho, após ter sido recebido por Tiago, mas ao mesmo tempo vendo que ali havia um grande trabalho de assistência aos necessitados e que, portanto, eles não poderiam ameaçar a existência daquela casa, ele fala com Barnabé e a gente precisa citar a sua conclusão, que era a seguinte: suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas, ancilosados, ou seja, inflexíveis no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente,
Nós que pressentimos a tempestade, eu principalmente, que a conheço nos seus paroxismos, por haver desempenhado o papel de verdugo, de perseguidor. Precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-á o movimento em função de universalidade. E mais à frente ele voltava a dizer: restringir o evangelho a Jerusalém será condená-la à extinção. No foco de tantos dissídios religiosos, sob a política mesquinha dos homens. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, ou seja, aqueles que não têm a circuncisão, que era um ritual rigoroso dos judeus, os pecadores, os que estejam fora da lei. Portanto, meus irmãos, o que a gente tem aqui nesse capítulo? Saulo achou o propósito da vida dele. Saulo achou a grande finalidade, o grande trabalho que o Cristo destinava para ele, a grande missão de vida que ele tinha. Que era o quê? Levar o evangelho aos gentios. Gentios eram os não-judeus, ou seja, levar o evangelho aos pecadores, levar o evangelho àqueles que não conheciam a tradição dos judeus, a lei mosaica e os profetas, levar o evangelho aos povos pagãos, aos povos idólatras, aos povos politeístas, garantindo o caráter de universalidade do cristianismo conforme as orientações do Cristo, quando dizia que os cristãos viriam do Oriente e do Ocidente, viriam de todos os lados, de todas as origens, especialmente que encontraria eco nos corações sofredores. Portanto, nós vemos aqui que nesse capítulo, Saulo encontra o grande propósito da existência dele, a grande missão a qual ele se dedicaria dali por diante. E conversando com Barnabé, por onde começariam, Barnabé então comenta que ele precisava muito ir a Chipre, a ilha de Chipre, que era onde morava sua família, era a sua origem, para resolver. E Barnabé lá precisava ir para resolver alguns assuntos de família e, portanto, eles poderiam ir para lá e começar esse trabalho de divulgação e de plantar a semente do Evangelho e da Boa Nova pela ilha de Chipre. E, portanto, veio essa sugestão de Barnabé, que foi acolhida por Saulo. Além disso, meus irmãos, enquanto eles ainda estavam lá nos arredores de Jerusalém, eles estavam hospedados na casa de Maria Marcos, que tinha por filho João Marcos, que mais tarde seria o evangelista Marcos, o autor de um dos 4 evangelhos, né? Ou seja, nesse capítulo aqui nós somos apresentados a mais 2 evangelistas, porque na época só existia o evangelho de Mateus. Chegou para o cristianismo e fomos apresentados a Lucas, que mais tarde escreveria um evangelho. E aqui também vem a figura de Marcos, rapaz jovem, ainda inexperiente, ainda iniciante no cristianismo, sobrinho de Barnabé, que mais tarde nos legaria também anotações em torno da vida do Cristo, em torno dos feitos do Mestre, que nos servem hoje para o estudo, para o nosso aprendizado. Então, João Marcos, filho de Maria Marcos, ela irmã de Barnabé e ele sobrinho de Barnabé, por vontade da mãe, ela pediu para que eles levassem João Marcos com eles, porque era a vontade dela. E Paulo, então, até então Saulo, muito ponderado, muito prudente, muito experiente nas questões da vida, pergunta diretamente para ele se de fato era ele que queria aquilo, para que ouvisse da voz dele, né, que visse da iniciativa dele o anseio que ele tinha nesse sentido. E desde então ele pondera junto de João Marcos que
lembra, inclusive, né, de Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu, que não basta querer que o filho se assente à direita ou à esquerda do mestre. Mas, tal como Jesus falou com a mulher de Zebedeu naquela época, será que eles estão preparados para tomar o cálice que eu vou tomar? E era o que tinha acabado de acontecer com Tiago, filho de Zebedeu. Ou seja, foi sacrificado como Cristo, exterminado, né? Assassinado. Então, Saulo, desde o início, pondera junto de João Marcos que a estrada do Cristo é o caminho estreito. Tem um tanto de luta e de dificuldade. E que, portanto, ele se preparasse nesse sentido. Na sequência, meus irmãos, do capítulo, a gente vê que aquela sugestão de Saulo foi acolhida pelos irmãos em Antioquia e, além disso, dali também veio a manifestação da espiritualidade superior, designando diretamente Saulo e Barnabé para que fossem os missionários, os mensageiros do Evangelho em terras distantes. E aquilo ali, meus irmãos, provocou uma alegria enorme no coração de Saulo, porque ele viu que uma inspiração superior que ele teve, de fato, veio do Cristo ou veio dos mensageiros celestes e foi acolhida e referendada pelos espíritos superiores que se manifestavam em Antioquia. Então, uma grande alegria se apossou do coração de Saulo, enchendo de forças, de entusiasmo e bom ânimo para as dificuldades que viriam. E elas seriam muitas. Portanto, aquilo ali foi algo que trouxe para Saulo uma energia nova, um entusiasmo novo, uma disposição nova e certamente uma sintonia mais profunda dele com a espiritualidade superior e mesmo com Estevão, que era a alma amiga que o dirigia, que o inspirava, que o ajudava em seus afazeres no cristianismo. Portanto, a gente vê no acolhimento daquela sugestão de Saulo uma sintonia maior dele com o alto, e quando ele constata e percebe isso, ele se agiganta em força, em bom ânimo, em coragem, em fé, em energias para poder levar o Evangelho adiante. E aí, meus irmãos, inicia-se a viagem. Eles vão de Antioquia até a Seleucia, que era onde havia um porto no mar Mediterrâneo, e de Seleucia eles vão até Sítium, primeira cidade na ilha de Chipre, na qual Barnabé resolve alguns assuntos particulares, pessoais dele de família, e após resolvido isso, eles vão até a sinagoga para poder falar em torno do cristianismo, das ideias e do evangelho de Jesus. E lá, o que Saulo percebe? Que Barnabé estava contemporizando muito com os judeus. Ou seja, ele não falava do evangelho de forma enfática, ele procurava muito não ferir os interesses, as ideias dos judeus, falava muito em torno de Moisés, da lei antiga e superficialmente em torno do evangelho. Mesmo assim, qual que é a postura dele? Ele não censura Barnabé. Ele percebe que aquilo ali seria ingratidão da parte dele, indisciplina da parte dele, haja vista que Barnabé era quem chefiava aqueles trabalhos aos quais eles iriam se dedicar dali por diante. O que ele faz? Ele espera. Ou seja, ele não fere ali a disciplina que lhe cumpria observar. Haja vista que Barnabé era quem era o principal responsável, mesmo porque Saulo até então tinha dificuldades de expor o evangelho. Esse fato acontece novamente numa segunda cidade chamada Amatonte, na qual também Barnabé contemporizava, né? Não falava de forma inspirada e de forma incisiva em torno do evangelho. Entretanto, meus irmãos, assim que eles chegam na terceira cidade, chamada Neapafos, que, por sinal, era onde se exercia o governo, onde morava o governador daquela província romana, Barnabé estava inspirado
pela espiritualidade superior. E falou com muita beleza, de forma muito incisiva, de forma muito sentida, cheia de emoção em torno do Evangelho. E ali teve um grande êxito. As palavras, a pregação de Barnabé. Tanto é que muitas pessoas passaram a se interessar pelo Evangelho. Eles começaram a divulgar o Evangelho nas casas das pessoas. Fundaram os primeiros núcleos cristãos na casa de um ou de outro que apresentaram interesse. E, inclusive, iniciou-se ali a habilidade de Barnabé e de Saulo de curarem as pessoas. Ou seja, daquele ponto em diante, vez ou outra, um ou outro enfermo era aliviado ou mesmo curado por eles. Ou seja, os dons mediúnicos de Saulo e de Barnabé intensificam-se em benefício a serviço do Evangelho, da divulgação do Evangelho. Inclusive, numa das oportunidades onde Barnabé encontrava-se muito cansado, muito sem energias e disposições, Barnabé declina do compromisso ali de divulgar e de pregar para ele. E como que Saulo desempenha-se? De forma brilhante. Para a grata surpresa de Barnabé, Saulo fala com muito amor, com brilhantismo, cheio de emoção, de sentimento, tocando o coração das pessoas que o escutavam. E aquele trabalho, meus irmãos, com o passar do dia, foi ganhando relevo, até o ponto em que eles recebem um convite pessoal do governador daquela província romana, que tinha por nome Sérgio Paulo, para que o visitasse pessoalmente. Então o governador os convida para que eles o visitassem em seu palácio. O que foi para eles ali um fator de muita surpresa. Recebeu um convite pessoal do governador. E aí, meus irmãos, acontecem fatos muito marcantes. Em que sentido? Quando Saulo ouviu o nome de Sérgio Paulo, ele se lembrou das histórias que Pedro contou para ele em torno da vida de Estevão, quando Saulo estava internado na casa do caminho, em seus primeiros dias como cristão, quando ele foi acolhido pela primeira vez na casa do caminho, e quando ele lá ficou, sendo assistido, sendo acompanhado, mesmo porque ele chegou lá enfermo, e na ocasião pediu para ficar na mesma cama que era de Estevão. Saulo então se lembrou dos fatos da vida de Estevão, que na época era Gesiel, quando ele, na condição de escravo, acudiu a um romano de nome Sérgio Paulo, mas, ao se lembrar de todos aqueles fatos, ele não comentou nada com Barnabé. E eles foram até o palácio. Chegando lá, meus irmãos, Sérgio Paulo, na condição de governador, entretanto, encontrava-se muito enfermo, deitado na cama, e junto dele havia um mago judeu, um feiticeiro judeu, que tinha por nome Barjesus. E eles passaram então a comentar, o governador os abordou falando que eles estavam promovendo curas por ali. Foi quando então ele perguntou: olha, vocês de fato trazem a cura? Porque eu me encontro muito enfermo. E Saulo falou: sim, nós trazemos a cura, e a cura nossa é o Evangelho do Cristo. Ele então começou a falar em torno do Evangelho. Foi quando aquele mago judeu, aquele falso profeta, Barjesus, começou a menosprezar a figura de Jesus, falando: esses aí são impostores, eles estão aqui em nome do carpinteiro morto lá na cruz, entre dois ladrões e tudo. Saulo, então, continuou a sua argumentação. Barjesus continuava ironizando, debochando, e Saulo ali com muita paciência falando com eles em torno do Evangelho, em torno das lições de Jesus, até o ponto, meus irmãos, que Sérgio Paulo, o governador, perguntou o seguinte: olha, você falou aí que Jesus nos acolhe com seu amor desde que, mesmo antes da gente o conhecer.
Qual a prova que você tem disso? Como que Jesus nos acode, nos socorre, mesmo antes da gente o conhecer? Foi quando então Saulo narrou os fatos que ele conhecia em torno da vida de Sérgio Paulo e, para grande surpresa, para grande assombro dele, era tudo aquilo verdade, a expressão da verdade. E ele então falou: olha, vocês são mensageiros da verdade. Vocês estão aqui em nome da verdade, tudo isso é verdade pura. Foi quando então aquele judeu ficou nervoso, começou a atacá-los pessoalmente, até o ponto que depois de muito diálogo, e Saulo inclusive falar com ele: acalmai-vos, amigo, a fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Depois de meia hora de muito diálogo, Saulo fala com ele: tudo fiz por convencer-vos, sem demonstrações mais diretas e de maneira a não ferir a parte respeitável das vossas convicções. Entretanto, estáis cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz. A visão do seu corpo se fechará, para que possais divisar a verdade em espírito. E aquele judeu, aquele falso profeta, fica imediatamente cego. Aí deu um alvoroço danado, né? Ele não conseguia enxergar nada, vieram ali ajudantes do governador, e ele ficou naquele estado por 4 horas, até que Saulo e Barnabé, rezando, conseguiram restituir a visão dele. E após todos aqueles fatos, Sérgio Paulo se declara cristão. Ele também foi muito aliviado dos males que sentia, foi praticamente curado novamente por intermédio de Jesus e fez sua confissão pública de fé cristã e, ao mesmo tempo, falou com Saulo e com Barnabé que pessoalmente iria se incumbir da construção da primeira igreja cristã ali na ilha de Chipre. E então, meus irmãos, a alegria deles foi muito grande. Foi tão grande que Barnabé sugeriu a Saulo que aquele fato ali deveria marcar na vida deles para sempre. Primeiro porque Barnabé espantou-se com os dons mediúnicos, com tudo aquilo que Saulo se lembrou, com todos os fatos ocorridos e com os efeitos que eles produziram. Em ter um político, um homem de poder e de respeito cristão, confessadamente cristão, e pelo erguimento da igreja cristã que aconteceria ali, bem como também pela expansão que o evangelho teria naquela cidade e na ilha de Chipre, dali por diante. Baseando-se nisso, o que Saulo resolve? Que, em homenagem àquele romano, ele, Saulo, passaria a escrever e a pronunciar seu nome à romana, ou seja, na grafia e na pronúncia romana. E, portanto, passaria a ser Paulo dali por diante. E então, meus irmãos, aqui a gente vê essa modificação, ou seja, dali por diante nós temos Paulo de Tarso, que ainda assim não mudou completamente seu nome, para que ele não se esquecesse do seu passado, conforme ele mesmo queria, mas mudava a grafia em homenagem a Sérgio Paulo, em homenagem aos favores que Jesus lhes prestaram ali em benefício da obra do Cristo no mundo. E então, meus irmãos, eles passam mais alguns dias naquela cidade, continuam o trabalho de erguimento da igreja cristã, de divulgação do evangelho. Aquele mago judeu procura Paulo novamente. Paulo então abre ao acaso a lei antiga com ele. Ele é novamente advertido em torno de sua conduta, para que ele não agisse como ele vinha agindo. O fato é que passou-se mais algum tempo e aí inicia-se a segunda parte da viagem de Paulo e de Barnabé. Eles então, meus irmãos, se dirigem a 3 regiões da antiga Ásia Menor, da atual Turquia, que eram a Panfilha, a Psídia e a Licaônia. Na Panfilha, eles vão até as cidades de Atália e de Perge. E chegando em Atália e Perge, eles não encontram maiores obstáculos, divulgam o evangelho, encontram ali corações muito simples,
que acolhem um evangelho de coração e fundam os primeiros núcleos cristãos em algumas casas. Dali por diante, o que a gente vê na viagem de Paulo e de Barnabé, na sequência dessa viagem, que como um todo duraria aí cerca de 3 a 4 anos? Nós vamos ver primeiro, meus irmãos, a desistência por parte de João Marcos de seguir com eles. Ele vinha, ao longo dos dias, se queixando, alegando uma série de dificuldades, até o ponto em que ele desiste de seguir com Paulo e com Barnabé. Ou seja, quando Paulo falou que eles iriam até Antioquia da Psídia, que era uma viagem às margens de um rio, por uma região pantanosa, de difícil acesso, João Marcos desiste. E olha que Paulo ainda ponderou com ele, olha, você reflita em torno do Velho Testamento, porque quando a gente procura descanso, normalmente, às vezes, a gente encontra muito problema. No Velho Testamento, lembre, por exemplo, que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel a Deus. Quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante a construção do templo, foi puro na fé. Mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto de Jesus, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que ele cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. E aquilo ali gravaria no coração de Marcos, embora não serviu para ele desistir do seu retorno. E dali por diante seguiram somente Paulo e Barnabé. E o que nós vamos ver, meus irmãos? Nós vamos ver aqui, daqui por diante, um grande assédio das trevas para impedir o trabalho de Paulo. Obstáculos de toda ordem vão surgir, ofensas de toda ordem, dificuldades de toda ordem vão surgir para impedi-los, para apagar aquelas luzes, aquelas sementes divinas que Paulo e Barnabé traziam com eles. Na viagem para Psídia, por exemplo, para Antioquia da Psídia, eles são assaltados. Todo o dinheiro que eles tinham é levado, que era pouco, a comida que eles tinham foi levada, e até mesmo uma cópia do evangelho que Barnabé tinha foi levada porque eles acharam que aquilo ali era um mapa do tesouro. Saulo achou até bom, porque foi uma forma de evangelizar até mesmo os criminosos. Quando eles chegam em Antioquia, eles estavam em profunda necessidade, não tinham o que comer, estavam cansados, enfermos. Saulo arruma trabalho na tenda de Ibraim, e daí alguns dias, Barnabé, à medida que se fortalece, começa a trabalhar como oleiro na oficina de um homem chamado Eustáquio. E os dois se fortalecem, e depois de se estabelecer e de fortalecer, ele começa a divulgar o evangelho na sinagoga. E naquela oportunidade, tanto Ibraim como Eustáquio, que frequentavam a sinagoga e eram judeus, têm por eles, daquela data em diante, uma profunda amizade e estabelecem igrejas cristãs dentro de seus próprios lares. Só que aí, passam-se mais ou menos 8 meses, os judeus foram se organizando e passaram a perseguir e ameaçar os dois, que acolheram Saulo e Barnabé, que eram Ibraim e Eustáquio. Ameaçaram ao ponto deles decidirem sair dali e viajarem até a Licaônia, na cidade de Listra, onde primeiro eles foram para Icônio, onde havia um amigo de Eustáquio, de nome Onesíforo, que os acolhe, funda uma igreja cristã na casa deles, e ali vem uma outra trama das trevas para poder acabar com o trabalho de Paulo e de Barnabé, que foi uma situação lá na qual uma moça novinha, que era já era noiva de um rapaz, se apaixonou por Paulo, né, ao ponto de ali querer Paulo como seu companheiro, abandonar o seu noivado, e aquilo ali deu um escândalo muito grande na cidade, tanto é que Paulo foi preso e foi açoitado lá em Icônio. Assim que ele foi liberto,
ou seja, eles interferiram lá, esclareceram a situação. Paulo foi liberto, mas para que aquela moça ali não procurasse ele novamente e, portanto, corresse o risco da própria vida dela, eles viajaram novamente e foram até a Licaônia, na cidade de Listra, levando uma carta escrita por Onesíforo até a irmã dele, Lóide, que morava lá, com a sua filha Eunice e com o neto Timóteo, que seria outro companheiro de Paulo lá na frente. E ali, meus irmãos, não havia sinagoga. Eles então passaram a pregar em praça pública, especialmente Paulo. E naquelas pregações, houve lá uma situação na qual Paulo curou um aleijado, um paralítico que vivia há muitos anos ali, um mendigo que vivia na praça pública e que era conhecido de todos. Aquilo ali chamou uma grande atenção na cidade, ao ponto deles serem tidos, Paulo e Barnabé, como deuses, como sendo Mercúrio e Júpiter ali junto do povo. Paulo então precisa rasgar a roupa, mostrar que ele era de carne e osso, que não tinha nada daquilo, que o povo estava enganado, que eles eram mensageiros de Jesus e que foi Jesus que tinha operado aquilo, ou seja, outra armadilha das trevas que Paulo enfrentava. E ali, meus irmãos, o que aconteceu na sequência? Não bastasse aquilo, as pessoas que o idolatravam depois passaram a o perseguir. Tanto é que na cidade de Listra, passado alguns dias, combinaram de apedrejar Paulo, o que de fato aconteceu. Ele foi apedrejado, feriu-se gravemente, mas por intervenção de um rapaz forte, cuja mãe havia sido curada por Paulo, ele não foi levado à morte. E, portanto, esse rapaz de nome Gaio salva Paulo, leva ele lá para fora da cidade, avisa Timóteo que levasse água para poder banhar e curar as feridas dele. Ele foi levado para a casa da avó de Timóteo, né, que era Lóide, e lá, assim que ele se restabelece, ele novamente foge daquela cidade também, indo finalmente até a cidade de Derbe, na qual Paulo e Barnabé chegaram de forma anônima, não divulgaram o evangelho a princípio, se estabeleceram, se fortaleceram, se mantiveram ali no anonimato e no trabalho, e na cidade na qual eles fundaram núcleos cristãos, nos lares daqueles que eram simpáticos às ideias de Jesus. E ali, meus irmãos, termina aquele primeiro roteiro missionário de Paulo e Barnabé. Eles voltam divulgando o evangelho nas mesmas cidades, nos mesmos povoados que eles haviam passado na ida, conversando com os cristãos, esclarecendo dúvidas, ajudando-os, orientando-os, até que eles seguem de volta para Antioquia, deixando ali várias sementes do evangelho plantadas nos corações de muitas pessoas que os receberam de bom grado. Ou seja, o evangelho passava a ser divulgado, a ser ensinado fora dos ciclos, fora das sinagogas, fora do alcance dos judeus e, portanto, tinha ali, por aquela iniciativa que seria ampliada, seria repetida por Paulo e por muitos outros cristãos, tinha a sua existência e a sua permanência no mundo garantida. Por quê? Porque não sofreria mais a influência, né, do fanatismo dos fariseus, que inicialmente combatiam, lutavam diretamente, e depois se infiltravam, como já acontecia em Jerusalém, e deturpavam, transformavam o evangelho em sua pureza, em sua originalidade, para que fosse mais de acordo com o judaísmo, com as práticas exteriores que o judaísmo defendia, divulgava junto aos seus simpatizantes. E aqui, meus irmãos, conclui-se esse capítulo belíssimo, né? Mais um capítulo belo do livro Paulo Estevão, que a gente aqui se esforça em resumir, em comentar, em destacar os seus principais pontos.
Bom, meus amigos, finalizado o nosso estudo, façamos a nossa prece de encerramento e de agradecimento a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, livrando-nos do mal, pois que vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Mestre amado, agradecemos ao Senhor o ensejo do aprendizado em torno dessas figuras benditas, desses trabalhadores do Evangelho dos primeiros tempos, que enfrentavam tantas lutas, tantas dificuldades, mas que nunca perdiam a fé, o bom ânimo e a confiança no seu amor e nas suas promessas divinas. Que todos nós, mestre, sempre tenhamos o bom ânimo e a força no trabalho de divulgação e de vivência do teu Evangelho. Que os obstáculos não nos desanimem, que as afrontas não nos esmoreçam, que possamos sempre, mestre, com a certeza do caminho a seguir, com a convicção firme no seu Evangelho, da compreensão da doutrina e do cristianismo, enfrentar as lutas e os obstáculos sem temor, com coragem, porque eles irão produzir em nossa alma virtudes e qualidades necessárias. E irão também, mestre, deixar a semente luminosa do teu Evangelho onde ela precisa ser colocada. Obrigado por tudo, querido amigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto, damos por encerrados nossos singelos estudos na santa paz do Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.